Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar a falar sobre testes de integração. Os testes de integração, eles servem para testar as integrações do sistema com outros sistemas, como o banco de dados, como os serviços que você está consumindo, serviços externos, tanto quanto serviços que vão consumir você. Então você vai testar o seu endpoint e também vai testar aí contratos de mensageria, né? É possível testar os seus contratos de mensageria. Bom, além disso, você consegue também testar as integrações entre as partes internas dos sistemas, né? Que é a injeção de dependência. Por quê? Porque no Spring, quando você está fazendo um teste de integração, você sobe todo o contexto da aplicação no momento que você está testando. E nesse momento que você sobe todo o contexto da aplicação, o Spring ele vai fazer as injeções de dependência. E se ele não encontrar um bem que você está esperando que ele gerencie, ele vai dar um pau e aí você vai saber que a tua aplicação não está funcionando como deveria. E aí a gente pode seguir para uma abordagem de criar um teste para cada tipo de integração, né? Então você vai ter os testes, o arquivo de teste para você testar os repositórios, um arquivo de teste para você testar os seus clients, os arquivos de teste para você testar os seus controllers, e enfim, os seus consumers e os seus producers. Tem como também fazer um teste de integração end-to-end, que é de ponta a ponta, que é desde o controller, ele vai passar por todo o fluxo da aplicação, vai até o banco de dados e vai retornar para você o resultado. Isso tudo numa aplicação que está subindo no ambiente de teste, tá? Isso é possível, muitas empresas fazem isso, mas tem que tomar muito cuidado porque esses testes eles ficam grandes muito rápido, porque você vai ter que lidar com a entrada de dados e aí você vai ter que fazer os acertos da saída de dados do endpoint, mas também vai ter que verificar lá no banco de dados se os seus dados foram modificados corretamente. E aí se você tiver serviços externos que você consome, você também vai ter que verificar também essas pontas para ver se os dados que chegaram lá nos clientes para consumir os outros serviços estão corretos. E se você tiver fila, mais ainda. Então é muita coisa para você configurar em um teste só. Vou fazer um vídeo para cada tipo de teste, então vou fazer um vídeo agora, esse aqui é dos endpoints, depois eu vou fazer o do banco de dados. Eu não sei se eu vou fazer o das filas ainda, eu estou pensando, porque eu não sei, então vou ter que estudar. Eu provavelmente vou fazer, mas não agora, talvez mais para frente, porque eu estou querendo fazer outros vídeos. Mas vamos lá, deixa de conversa, vamos ver como que faz isso aqui na prática, beleza? Bom, vamos entender um pouco o código aqui. A aplicação se trata de um gerenciamento aí de times de futebol, tá? As duas funcionalidades que a gente tem nessa aplicação é o cadastro de novos times e a busca de um time específico aí através do seu ID, beleza? Então a gente tem esse endpoint aqui, Teams, tá? Ele recebe como request body um team, que é um objeto que tem um ID, um nome e uma lista de players. Aí cada player tem um ID, um nome e uma posição, sendo a posição um enum. Então como funciona o create dele, né? Então ele tem aqui o team service, tá? O team service nada mais faz do que chamar o team repository, tá? Com o método save. E o team repository é uma interface que estende de JPA repository, né? É uma aplicação padrão Spring que é muito comum da gente fazer. Aí o find by ID, tá? É um outro método que a gente tem aqui no serviço, no team service, que busca um time através do seu ID, e se não for encontrado, ele lança uma exceção, beleza? E a gente tem o endpoint /teams /id, tá? Retornando 200 ok, e nesse caso aqui do teams, que é o post, ele retorna 201 created. Então esse é o nosso cenário. A gente tem aqui a nossa classe teams, ela tem aqui um getPlayerById também, tá? Um getPlayers que vai retornar a lista de players, mas a gente consegue ter pronto aqui um filtro se a gente precisar, beleza? Eu já deixei criado aqui o equals e o hashcode, porque é importante na hora que a gente estiver fazendo os testes, se a gente está verificando dois objetos que são iguais, mas ao mesmo tempo são diferentes, porque são objetos na memória, eles são diferentes, mas os valores deles são iguais. Se a gente não implementa o equals e o hashcode, né, que eles são usados juntos, o sistema não sabe identificar que eles são iguais. Ele vai olhar para o endereço de memória
e vai ver que eles são diferentes, e aí vai dar erro na aplicação. Então quando a gente escolhe aqui, por exemplo, o campo ID para ser o cara que vai definir a diferença, né, entre objetos, ou se dois objetos são iguais, vai ser o ID. Tá? Eu fiz esses caras dessa forma aqui, ó. Alt insert equals e hashcode. Tá? Aí eu escolhi só o ID, que só o ID que vai me diferenciar de um time do outro. E aí eu dei um finish que ele gerou automático para mim. Show de bola. Funciona. Bom, por enquanto é só isso que eu tenho para falar sobre isso, e com isso a gente já consegue testar a camada de controller, tá? Porque o teste de integração, como eu falei, você consegue testar a camada de controller, você consegue testar a camada de repository, a camada de clients, consumers e producers. Então a gente vai testar agora a camada de controller, tá? Eu deixei aqui dentro do pacote de teste uma classe pronta, então tem aqui o mesmo pacote, ó, team, tá? Controller, e aí o team controller test, tá? Ela tá no mesmo pacote aqui, com o teste no final, beleza? E a gente vai implementar esse cara. Bom, para começar a implementar aqui o teste, a gente precisa de uma anotação chamada Spring Boot Test, tá? Essa anotação ela é responsável por subir o contexto do Spring no ambiente de teste, tá? Então ele vai usar as configurações que você tiver de teste, enfim, vai disponibilizar os bins para você fazer injeção ou mock. E a gente vai precisar de outra anotação aqui na classe que vai ser chamada de autoconfigure mockmvc, tá? O mockmvc ele é o auxiliar da gente para a gente fazer chamada REST para o nosso controller, né? A gente vai realmente criar um cliente que vai chamar o nosso controller de fato, tá? Então ele fica disponível aqui para a gente através de injeção de dependência, e ele se chama mockmvc. Vou chamar ele aqui de MVC, tá? Eu vou começar a escrever aqui então o nosso método de teste. Então, should create team. Beleza? Para criar um time que eu vou salvar um novo time. Então, preciso ter um time na mão. Eu vou utilizar aqui o builder que eu criei. .builder. Opa, team.builder. With name São Paulo, with player, new player, com o nome de trainee, e a posição dele vai ser atacante. .build. Beleza. Então a gente já tem um time aqui, tá? A gente vai precisar transformar ele em JSON. Então eu vou precisar aqui de um cara private chamado Object Mapper, que eu vou chamar ele só de Mapper, tá? Beleza, então a gente tem aqui o MVC, tá? Então a gente vai fazer um perform nele. Tá, ele vai performar o que? Ele vai performar um post, um método post. Qual é o URL? É o /teams, tá? O content type vai ser um media type application JSON, tá? O content dele que vai precisar ser um JSON, tá? Então eu vou transformar aqui o meu string aqui, JSON team, tá? Eu vou pegar um mapper, vou usar esse método aqui, ó, write value as string, e vou passar o meu time aqui. Ele vai pedir pra gente add exception, eu vou mudar isso aqui para exception. E aí o content vai ser o JSON. Beleza? Então isso aqui é o que a gente precisa para ele executar a nossa request. Aí a gente precisa fazer os asserts, tá? Então a gente vai esperar que o status seja created, então is created, e a gente espera que o JSON path, e a gente tem esse cara aqui, a verdade ele não tem JSON path, porque ele não retorna um objeto no response, então é só created. Na verdade a gente tem um expect para o header, tá? Então headers
exists, é isso. O location, tá? Opa. Então, a gente aqui faz a parte da chamada para o endpoint. Então a gente está batendo no endpoint /teams, tá falando que a media type é application JSON e o content type o content type aqui é o application JSON e o conteúdo em si é um JSON que representa esse objeto team, tá? E isso aqui é para o controller, só que quando a gente chegar no controller, ele vai chamar o service. A gente não quer isso, então vamos mocar o service, e a gente faz isso dessa forma, mock bin, tá? O mock bin, ele vai mocar um bin, e um bin é uma classe que é gerenciada pelo Spring, tá? Então vai ser um private team service, beleza? E aí aqui a gente vai ensinar como que ele vai responder aí quando ele for chamado. Então mockito.when, tá? Então quando o team service for chamado com create com um n, e eu vou passar aqui um team.class, then return quem? Um team com id 1, tá? Então aqui, deixa eu só adicionar isso aqui como import static, tá? Então quando o meu team service for chamado aí no método created, qualquer team que eu receber, tá? Qualquer objeto da classe team que eu receber, eu vou retornar esse time aqui que eu criei, tá? Eu vou retornar ele e ele vai ter um ID de número 1, tá? Então o que eu fiz? Na verdade eu não posso fazer isso, porque é importante eu saber se os meus dados eles chegaram corretamente, tá? Então como que eu faço isso? Existe um cara chamado argument capture. É isso? Ou eu uso um construtor? Beleza. E aí passo um capture. Bom, galera, tirei um tempo aqui para entender melhor como está funcionando o capture, tá? E aí eu entendi. Beleza? Então a gente vai continuar tendo o mock aqui, tá? A gente vai ensinar ele como retornar, tá? E depois a gente vai verificar o método e pegar o argumento dele. Então o argumento capture vai ficar aqui para baixo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um verify, tá? No team service .create foi aí eu passo o argumento capture capture, ok? E aí dentro do capture .get value, o que foi capturado aqui tem que ser também igual que a gente tem aqui, tá? Então a primeira assert que eu vou fazer vai ser isso aqui, ó, assert equals, isso acho que eu já tenho, enfim, assert equals, tá? Então vai ser o team.getName, vai ter que ser igual ao team capturado getName, ok? Deixa eu importar isso aqui estático, assert equals no team.getID, vai ter que ser igual ao capturado.getID, no caso vai ser nulo, tá? O assert equals aqui em cima da quantidade de players.
ser igual ao eu acho que eu tinha que inverter isso aqui, né, no inglês. Tá. Eu consigo fazer um assert equals. Eu não tenho ID para buscar um player, então eu não consigo fazer essa lógica aqui. O que eu vou fazer? Então, assert equals team.get players.get 0, porque eu só tenho um ponto get position, e vai ser igual get players get 0 ponto get position. A gente precisa verificar todo o campo, então get name aqui também e o get ID aqui também. Beleza, então a gente está verificando que o objeto que chegou lá no controller, né, aqui ó, no request body, esse team, a gente está verificando que ele está sendo igual ao que está aqui sendo passado como parâmetro para esse método, tá? Então realmente não está ocorrendo nenhuma modificação desse objeto nesse meio tempo, então isso aqui é para ser igual, tá? Então isso aqui é uma garantia a mais que a gente tem. Beleza, acho que a gente já consegue seguir. Então vamos repassar aqui a ideia geral do teste, tá? A gente criou aqui um time através do builder dele, tá? Esse time a gente pegou ele e colocou ele em uma string no formato de JSON, tá? Aí depois a gente ensinou a como o mock tem que funcionar, né? O mock do team start tem que funcionar quando ele receber um time para salvar, né? Então no create aqui, quando ele receber um time, ele vai retornar o time que a gente criou aqui e vai colocar um ID dentro dele, que vai ser o número 1, tá? E aí a gente realmente performou aqui o post que faz a criação do time, tá? Então a gente informou que o media type vai ser um JSON e a gente passou aí o content, né, que é o conteúdo, o request body, que vai ser enviado aqui para o endpoint do time controller, tá? Então ele vai vir aqui dentro desse objeto. Depois a gente fez as asserts aqui pelo lado do MVC para verificar o status, tem que ser created, tá? E se ele possui um header chamado location, porque esse header location, quando a gente faz um created e passa aqui ó, a URL para esse cara, ele cria um header na resposta, um header chamado location com a URL do serviço, né, do recurso, apontando para esse recurso que a gente acabou de criar. Então vai ser /teams/id, que é esse endpoint aqui. Então a gente já recebe a URL pronta para chamar esse cara que está aqui embaixo. Então a gente está verificando isso daqui. A gente poderia fazer, por exemplo, verificar se o header ele tem o /1, por exemplo, né? Então a gente colocaria aqui, por exemplo, vou criar um long que eu vou chamar de id, que vai ser esse 1. E aí eu posso tentar fazer isso aqui, ó, expect headers ponto. Tem um get. Já sei. And return ponto get response get header, tá? O location. Então a gente vai retornar esse cara na chamada do método. E aí eu vou ter um string location. Esse é o header e aí a gente pode verificar ele aqui também. Então assert true se o meu location ponto contains barra mais id, tá? Ou seja, é para ele ter um teams barra e aí o id concatenado aqui no final, barra teams barra id. Beleza? Vamos rodar esse teste aqui e ver se ele funciona.
aparentemente não deu certo, ele pegou um erro aqui. Aparentemente ele chamou o serviço e isso está errado. Então o nosso mock não funcionou. Então vamos entender o que aconteceu no mock. Deixa eu colocar só um N. Eita, deu um erro severo aqui. Agora ele rodou e deu erro. Então, expected 1 but was null. Por quê? Em qual linha? Na linha 71, tá? Isso é porque a gente está atualizando o ID dele aqui, ó. Aí deu ruim, tá? Era para esse cara continuar como nulo. Então, em vez de eu usar o ID desse cara, eu vou fazer como null aqui. Na verdade, eu vou fazer um assert null. Porque o cara capturado, ele precisa ser nulo. Mas a gente acaba atualizando o objeto team e setando o ID dentro dele, tá? Então, vamos rodar de novo. Eu tirei a classe, a especificação de classe aqui, tá? E aí ele funcionou. O mock, quando a gente tem esse N aqui, é um problema quando a gente não tem um capture, tá? Porque a gente deixa de verificar o argumento. Mas como a gente está capturando o argumento aqui, depois fazendo assert campo por campo, então não tem problema ele tá N aqui, beleza? Eu vou rodar de novo. E dessa vez passou, ó. Legal, funcionou certinho. Eu posso mudar aqui, por exemplo, para a gente ver errando. Is ok, por exemplo. Ou seja, o retorno não é ok. Então é para ele dar um erro no is ok. Beleza, ele falhou. E ó, stat expected de 200, but was 201. Tá? Então, created aqui nele. Beleza, esse teste está bem completo. A gente está testando tanto o retorno aqui do endpoint, location, né, o header que ele cria, tanto quanto a existência desse header e o status, tá? E tanto quanto quando chega aqui no service que a gente tem mocado, a gente verifica o argumento que ele recebe, né, campo por campo. Então a gente está garantindo que na hora que a gente está enviando uma requisição, esse cara tá chegando como deveria lá no service. E a partir daí, como a gente também tem testes unitários no service, ou teoricamente deveria ter, a nossa aplicação está garantida. Então, se chegou certo até o service e no service está certo, nesse pedaço já está feito e já está testado, né? Beleza, aí vai ficar faltando só o repositório. Tá, eu vou criar agora o método aqui da busca, beleza? Então vamos lá. Should find team by ID. Então é o teste aqui do endpoint. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mvc.perform, que ele vai performar um get no barra teams barra um ID que eu preciso ter aqui, tá? Eu vou criar aqui um outro time. Vou melhorar esse código que eu tenho aqui. Vou copiar esse cara. Na verdade eu vou copiar só esse cara aqui. Aí eu vou separar num método privado. Create team. Return. Ok. Create team aqui. E aí eu posso utilizar esse método aqui de novo. Então team.create team. E aí eu faço um team.setID como 1. Aí esse objeto ele já vai ser atualizado também nas próximas vezes que eu for usar ele. Já vai estar como ID 1, tá? Então return o content, né? Eu preciso aqui mapear esse cara. Então string JSON team. Fechou? E aí o meu JSON team aqui no retorno, tá? No content type. E accept, acho
que esse aqui nesse caso tem que colocar o exception, application JSON, beleza, depois a gente descobre. Na verdade a gente não coloca o content aqui, né? A gente faz um expect. Então, ó, and expect status.isOK, beleza? And expect. Aí a gente tem o JSON path. O JSON path para a gente acessar o objeto de retorno da chamada de um endpoint, tá? Então a gente faz isso dessa forma, ó. O cifrão aqui é o raiz ponto, por exemplo, name. E aí qual que tem que ser o name? O name tem que ser um matchers ponto is, e aí eu vou colocar aqui, ó, o team.getName. E aí eu posso criar vários argumentos matchers. Agora pro player, né? Então players, qual que é o player 0, tá? Na posição 0. Eu só tenho, eu criei aqui, né, nesse cara, eu só tenho um player. Então ele vai me retornar um player só, porque eu vou ensinar lá no service daqui a pouco, quando a gente for mocar, que ele vai retornar esse cara aqui também, que ele vai ter um player só. Então o index do player é o index 0, né, do array. Então players 0 name, tá? A gente tem o name e a gente tem a position. Beleza? Os IDs eu não vou verificar porque a ID é dinâmico, tá? Então beleza. Então a gente está esperando que o status seja ok. E aí o JSON path tem um nome igual ao nome do cara aqui, o player, né? Ponto get 0 get name e aqui get position, beleza? Aí a gente precisa ensinar o nosso service a responder isso aí, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó, when team service ponto find by id. Aí a gente usa agora o EQ, né, que vai verificar o parâmetro recebido. A gente não vai precisar usar o capture aqui, tá? Então quando for igual a 1, né, eu vou chamar esse cara de id. E eu vou mudar aqui também. Then return. Aí ele vai retornar esse time aqui, tá? Vou fazer aqui o team set id, e aí eu faço um team get id aqui. Pronto, fica mais organizado. E aí aqui no retorno eu já tenho um time que vai ter um id, porque é importante ele retornar com id. Eu acho que é só isso. Vamos rodar para ver se precisa de mais alguma coisa. Tá. Eu fiz um JSON aqui que eu não vou precisar. Esse cara eu não preciso, porque a gente está fazendo a verificação do JSON aqui. Ele é um JSON de resposta, não um JSON que a gente está enviando na requisição. E por sinal ela deu ruim, tá? Então tá. Eu esqueci de colocar o barra aqui no começo. Ele deu erro. A JSON path position. Ele esperava que fosse attacker, mas foi attacker. Estranho, né? Mas é porque ele pegou isso aqui, ó, como enum. Tem que fazer um ponto name aqui para ele entender que é uma string. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza, perfeito, ele rodou, funcionou. Se a gente alterar aqui, por exemplo, o nome do campo, ele vai falhar, porque ele não vai encontrar esse campo no JSON de retorno. No value at path, então ele não achou esse cara. Beleza? Então é assim que a gente testa
Os nossos endpoints, a gente pode utilizar aqui esse cara que é o MVC, ele é muito bom, ele é muito fácil de se usar. Esse JSON-Path facilita bastante para a gente acertar os campos, né, do objeto que está sendo retornado. É legal a gente usar aqui o Captor também, né, para quando o objeto que está sendo passado por parâmetro ele for complexo, a gente pode capturar ele e testar separadamente depois, como a gente fez aqui, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido útil. E no próximo vídeo a gente vai ver como que testa a parte do repository, beleza?